Audio Jungle. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniel Vieira e eu vou falar um pouco hoje sobre como integrar código Python com o código MATLAB. A agenda de hoje, eu vou falar um pouquinho, começar falando dos requisitos do sistema e da instalação, mostrar a instalação default, uma instalação customizada que, na real, é bem comum de ser feito. Mostrar alguns exemplos do uso do MATLAB dentro do Python e exemplos de uso do Python dentro do MATLAB. E mostrar um pouquinho das limitações dessa integração também. Mostrar também como compilar funções MATLAB na forma de pacotes Python, que podem ser instalados no Python para você usar dentro dele. E por último, falar um pouco da integração especificamente do Deep Learning Toolbox com outros frameworks de Python. Requisitos do sistema. Sistema operacional tem que ser 64 bits necessariamente, e o Python também. O Python tem que estar em uma dessas versões. 3.7 foi recentemente, o suporte para ela é recente, foi a partir do 19A. Como que se faz a instalação default do MATLAB Engine no Python? É bastante simples, dá para fazer através do command window do MATLAB. Você usa o comando cd para ir até a pasta que contém o instalador do Engine. Seria full file em cima do MATLAB, do root do MATLAB, indo para extern engines Python. Mudando para essa pasta, você passa para o sistema operacional esse comando, python setup.py install. Só isso. E além disso, você tem que setar dentro do seu MATLAB qual é o caminho para a sua instalação do Python. Você usa essa função pyversion e passa o caminho completo até o executável do seu Python. É comum você precisar de uma instalação fora do comum. Então, para instalar fazer uma instalação não default, você tem que fazer isso através do terminal. Pode ser o terminal do Linux, pode ser o CMD do Windows como administrador. De novo, você vai até a pasta root do MATLAB, extern engines Python, e passa o comando setup, python setup.py, só que você passa alguns argumentos opcionais aqui. Build install e um prefix, você passa o caminho para onde você quer fazer a instalação. Eu vou dar um exemplo disso usando o Anaconda. E dentro do MATLAB você vai ter que também setar uma variável de ambiente com a função setinv. Com a função setinv, setar a variável Python path, tudo maiúsculo, com o caminho de instalação que você escolheu. Então, usando o Anaconda como exemplo, muita gente é usuária do Anaconda. De novo, cd até o extern engines Python, Python setup install, build install, prefix, com o caminho até o ambiente que você criou dentro do Anaconda para trabalhar. No caso do Anaconda seria o meu usuário, appdata local continuum Anaconda 3, envis, que é a pasta dos ambientes criados do Anaconda, e o nome do meu ambiente. Meu ambiente aqui chamava TF3, TF2. E dentro do MATLAB eu vou usar setinv Python path com esse caminho todo. E está pronta a instalação, já dá para usar. Mostrar um pouco dentro do Python como que se usa o MATLAB dentro dele. Aqui. Eu gosto do Spider, cada um usa o que gosta mais. O Jupyter é muito popular. Deixa eu limpar aqui as coisas. Pronto.
Para chamar o engine do MATLAB dentro do Python, você vai importar o MATLAB Engine. No pacote MATLAB, objeto engine, e dar um nome para ele. E uma vez importado, você tem que startar ele com start MATLAB. Rodando só esse trechinho aqui. Ele leva alguns segundos aqui, porque ele tá, efetivamente ele está startando um MATLAB em background. Então, leva um tempinho. Mas não é tanto assim, não. Já deveria ter ido. Caramba, só porque eu falei que não é tanto assim, ele resolveu demorar. Foi rapidinho mais cedo. Tentar começar de novo. Foi. Então, vocês veem aqui, eu tinha chamado o meu MATLAB Engine de mleng, tá aqui. E ele é startado como eng, aqui. Certo? Então ele está pronto para usar. Quando starta o MATLAB, ele está na pasta default do MATLAB, que não é necessariamente a pasta que eu vou querer trabalhar. Então, primeira coisa sempre recomendada, mudar de pasta. Como que eu faço isso? Todas as funções do MATLAB que eu quiser acessar, eu coloco o meu engine do MATLAB na frente, o eng. Então, eu quero usar a função cd do MATLAB, eu uso eng.cd. Só isso. Então, alguns exemplos. Para usar o formato double do MATLAB, por exemplo, usar a função range do MATLAB, por exemplo, eng.range. Ela recebe como argumento um double que tem que ser do tipo do MATLAB. Então, ml.double ml tá, pera um pouquinho. Ah, tá, eu importei também o pacote MATLAB, tá, desculpa, eu esqueci de explicar isso aqui também. Além do MATLAB Engine, eu preciso importar os tipos de dados do MATLAB, então, que vão estar dentro do pacote MATLAB, tá, que eu chamei de ML. Então, para iniciar um double, por exemplo, ml.double 3x3. E eu passo isso para o range e está aqui uma matrizinha 3x3 de números aleatórios. Eu posso converter isso livremente entre o formato do MATLAB e o formato do Python. Então, criado dessa forma, ele é o tipo do MATLAB. Aqui, double object of ml array módulo. É o tipo double do MATLAB. Para converter para o Python, eu simplesmente chamo nu.array, que é converter para um array da biblioteca NumPy, que eu importei aqui em cima também. Certo? E pronto, tá convertido para o formato do Python, para continuar trabalhando com essa matriz em Python. E se eu tivesse originalmente de Python e quisesse converter para MATLAB, simplesmente converto isso para uma lista, a.toList, e em seguida para um double de MATLAB, com ml.double. É bastante fácil a conversão dos formatos numéricos.
alguns formatos um pouquinho mais específicos do MATLAB, por exemplo, o categórico. Eu posso trabalhar com os categóricos do MATLAB dentro do Python, só eu me manter trabalhando com as funções do MATLAB. Então, eng.categorical com uma lista de categorias aqui, eu crio uma matriz do tipo categórico, está dentro do Python, mas é com os tipos do MATLAB. Eu posso continuar trabalhando com esse categórico. Opa, o que eu fiz? Eu posso continuar trabalhando com esse categórico desde que eu continue usando funções do MATLAB, sempre eng.addCats para adicionar categorias, removeCats para tirar, renameCats para trocar o nome, etc. Chegando aqui no ainda é um objeto MATLAB. Se eu simplesmente der um print no E, ele é ilegível. É isso aqui. Por quê? Porque o Python não entende categórico. Para eu conseguir ler isso no Python, eu posso acessar as propriedades desse objeto. Então, por exemplo, eu posso listar as categorias dele. eng.categories. Isso aqui vai me retornar texto, células contendo texto. Então, isso o Python consegue entender, ele converte para uma lista de strings. Eu posso também ver a numeração dessas categorias, convertendo para double. eng.double em cima do E. A numeração delas está aqui. Um deles é none, outro é o 2, outro é 1. Ou eu posso simplesmente direto mandar converter para células contendo texto. O primeiro é undefined, o segundo é green, o terceiro é really blue. Dá para trabalhar. Existe uma limitação do Python quanto a categóricos, mas ela é contornável, é isso que eu estou mostrando aqui. Outro tipo de dado do MATLAB que tem limitações dentro do Python, mas que são contornáveis também. Function handles. Não existe um equivalente disso no Python. Então, se eu rodar esse trecho de código aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu estou criando um function handle na primeira linha e eu estou simplesmente chamando ele como se ele fosse uma função de Python. Não vai funcionar. Erro. Mas isso é contornável. Você pode criar o handle. Ele realmente virou uma variável aqui, myHandle. E eu posso chamar ele através das funções do MATLAB. eng.feval é function evaluate no MATLAB. Feval, passo meu handle, passo números e ele avalia minha função. E no fim eu posso até converter para um array numpy para usar isso dentro do Python. Então, por exemplo, usar só essa linha aqui. Resposta 13 para essa função e esses números. Eu posso, inclusive, passar esse handle criado para funções que exigem um handle. Já fiz isso aqui no feval. Posso fazer com funções mais complicadas, o pattern search, por exemplo, função do optimization toolbox. Resposta 00. Essa função aqui ela busca mínimo de função. Então, ela busca o mínimo da função que eu passei, começando do ponto 1 menos 1. É isso que ela faz. Uma outra limitação, esse é outro trecho de código que se eu rodar vai dar erro. Por quê? Porque ele não vai aceitar eu passar uma função definida dentro do próprio script dessa forma, não vai aceitar passar isso para uma função no MATLAB, por exemplo. Então, e é o que está sendo feito aqui. Eu estou criando um handle para essa função aqui, isso não vai funcionar. Mais uma coisa que funciona, e que é quase equivalente, você pode definir essa função em um pacote à parte, que está aqui nesse outro arquivo, mymod. Define a função aqui.
E com esse módulo à parte, sim, eu consigo criar um function handle para ele. E posso passar esse function handle, no caso, o mesmo exemplo, para pattern search. Isso aqui funciona. Então, vocês veem, tem algumas limitações de linguagem, mas elas são contornáveis de forma geral. E último exemplo, você pode chamar scripts do MATLAB e você pode chamar funções escritas em .m. Deixa eu pegar o arquivo aqui. É uma função bem bobinha, na verdade. Não era isso. My MATLAB function. Função bem... Isso aqui está errado. Enfim. Função bem boba. Calcular área de triângulo. Você consegue chamar ela dentro do Python também. Da mesma forma, eng ponto, nome da função. E consegue chamar o script também, mas não costuma ser uma coisa muito útil, porque o resultado do script vai para o workspace do MATLAB, ou vai ser mostrado na tela do MATLAB, e a tela do MATLAB não fica aberta no Python, ele só fica em background. Então, é mais útil usar funções, certo? Voltar para o PowerPoint. Eu mencionei várias limitações, só formalizando um pouquinho elas. Citando aqui tipos de dados básicos do MATLAB que é possível fazer diretamente dentro do Python. Todos esses são possíveis. Um double você vai chamar matlab.double, no caso lá eu chamei de ml.double, porque foi assim que eu importei o pacote MATLAB. Vai ser matlab.double e parâmetros de inicialização. E para todas elas vai ser mais ou menos assim. Exceção aqui o MATLAB Object. Ele não vai ter um construtor. O MATLAB Object vai ser qualquer formato não básico do MATLAB. Se a sua função retorna, por exemplo, um modelo de fit linear, isso é um MATLAB Object. Você consegue ainda usar ele com as funções do MATLAB, mas você não constrói ele diretamente no Python. Tipos do Python passados como argumento para o MATLAB. Às vezes, em alguns casos, ele consegue interpretar diretamente, em outros não, você precisa dar uma mãozinha para ele. Então, por exemplo, se forem escalares, a correspondência é bem direta. Um escalar float do Python é um double do MATLAB. Um complexo do Python é um complexo double do MATLAB, etc. Um dicionário do Python, dicionário é um formato bastante específico do Python. Ele vai ser entendido como uma struct com um formato bem específico no MATLAB. Os containers do Python, lista, set e tuple. Todos são containers, é forma de você concatenar várias coisas de tipos não necessariamente iguais. Mas cada um tem um comportamento um pouquinho diferente. No MATLAB não existe essa distinção, tudo vai ser importado como célula. Certo? Alguns tipos do MATLAB, quando você passou alguma coisa para uma função no MATLAB, ele calculou, ele vai te retornar uma resposta. Quando esses tipos do MATLAB forem retornados para o Python, como que eles vão ser entendidos? De novo, se forem escalares, a correspondência é bem direta. Um double do MATLAB vai vir direto como um float do Python. O que mais? Uma estrutura do MATLAB pode vir como um dicionário de Python, a correspondência contrária do que tinha lá. String vai vir como string também. Os arrays do MATLAB é um pouco menos direta a correspondência. Um numeric array do MATLAB vai continuar sendo um numeric array do MATLAB. Você vai ter que usar, de novo, a biblioteca NumPy para fazer a conversão para o tipo adequado de Python.
array de chars, não existe array de chars no Python. Tudo que for texto no Python é string. Então ele vai converter direto para string. Inclusive char multidimensional não vai existir, sim, ponto. Ele vai dar erro se você tenta retornar um char de uma matriz de chars, por exemplo, de 2 dimensões. Isso não existe no Python. Ok, mostrar agora o contrário, mostrar como usar o Python dentro do MATLAB. Cadê? Pode fechar isso, isso. Tá. Se o script já está rodado, na verdade, você pode usar a função pyversion para checar a configuração do seu Python ou para configurar ele. Isso já tinha sido feito antes, já mostrei como. Então, eu estou na 3.7 aqui. Anteriormente, na época que esse script foi escrito, era 3.6 ainda, dá para ver aqui ainda. Importação de módulos é sempre o começo de qualquer coisa que se faz em Python, e vai ser sempre o começo de qualquer coisa que você faça usando Python dentro do MATLAB. Então, tudo que você quiser acessar do Python, você vai começar com py. E a importação de módulos vai ser com importlib.importModule com o nome. Obviamente você tem que estar com esse módulo instalado. E o módulo vai ser retornado dessa forma. Um objeto com um monte de propriedades. Cada propriedade é uma função pode ser uma função ou pode ser alguma outra coisa relevante desse módulo. Aqui eu importei dois, o NumPy e o SciPy. Importação de módulos escritos pelo usuário. Esse trechinho de código aqui importa todos os módulos escritos pelo usuário que estão na pasta que eu estou trabalhando agora. No caso, eu tinha aquele... Deixa eu abrir aqui também, né? No caso, tem este módulo aqui, módulo de Python com uma única função escrita, que é a mesma que eu mostrei no Spider. Isso aqui busca os módulos que tem na pasta atual e importa eles. Então, usando um pouco das funções do Python, né? Criação de array do NumPy, por exemplo, py.numpy, py.numpy array, e eu posso passar diretamente na forma de matrizinha do MATLAB. Ele consegue fazer essa conversão direto para o tipo do Python. A minha variável A agora é um NumPy array do Python, e eu continuo usando ela com funções do Python. Por exemplo, eu posso usar o método dot dela para fazer produto escalar com outro NumPy array. Funciona. Aqui, resultado. Para trazer esse resultado de verdade para o MATLAB, eu converto para o tipo MATLAB, com a função double. Certo? E para chamar as funções aqui em cima eu estava chamando funções do NumPy. Para chamar funções dos outros módulos, inclusive do módulo escrito pelo usuário, simplesmente py.nome do módulo, ponto nome da função. Certo? Algo um pouquinho mais complexo, né? Por exemplo, eu posso chamar do módulo SciPy, do submódulo optimize, função minimize. Função de otimização. Eu passo um function handle para a função do meu módulo customizado. Funciona fazer isso. Um ponto inicial, que está em tipo MATLAB, mas ele vai ser convertido para o tipo Python, assim, para poder ser passado para essa função, com argumentos opcionais de Python. A sintaxe do Python para argumentos opcionais é um pouco diferente da do MATLAB. Para isso tem essa função pyargs. Dentro dela você passa, usando a sintaxe MATLAB, todos os argumentos do Python.
e ele faz essa adaptação necessária para usar esses argumentos. Então, por exemplo, eu estou usando o argumento opcional aqui do método, escolhendo o Neldermade para resolver esse problema de otimização. E aqui ele me retorna o resultado, na forma de um objeto de Python, com tudo que tem de relevante aqui. O meu resultado de verdade está aqui no X, array. X é um array com este tamanho. A resposta desse problema específico era 0, 0, né? Então tá dois números bem pequenininhos aqui, expoente -5. Para acessar as propriedades relevantes, simplesmente opa, usa o método get. Results.get, eu quero a variável x e quero que converta para double para trazer para dentro do MATLAB. E está aqui o meu resultado. Mesma coisa para qualquer uma das outras propriedades daquele objeto. Simplex, certo. Função e eu poderia, no caso, eu usei uma função de otimização do Python, né? py.scipy.optimize e .minimize. Eu poderia usar uma função do MATLAB, fmincon. Daria, usando como argumento um handle para uma função do Python. Sim, daria. E é isso que faz nessa última linha aqui. Certo? Bom, voltando. Algumas limitações. Alguns tipos do MATLAB que você não pode passar diretamente para o Python Engine. Nesse exemplo, eu mostrei alguns que pode. Você pode passar uma matriz numérica direto para o Python Engine, o MATLAB já entende que ele tem que converter para o tipo do Python. Outras não tem uma correspondência tão direta, então você não pode passar assim diretamente. Por exemplo, char multidimensional, que eu já tinha falado, células multidimensionais, complex color. Números complexos não vai funcionar diretamente, mas você pode converter eles na mão. Categóricos, não existe um correspondente no Python. Tabelas, não existe um correspondente direto do Python. Ele até tem formatos para tabela, em alguns pacotes. E, de forma geral, objetos do MATLAB que não vão ter uma correspondência direta no Python. Isso aqui eu já tinha mencionado. Que o MATLAB consegue converter alguns tipos de dados específicos para o formato do Python sem você ter que fazer essa conversão manual. Agora sobre compilação, essa é uma outra forma de você usar coisas criadas em MATLAB dentro do Python. Você pode compilar elas na forma de um Python package. Você abre o compiler. Não vou falar muito sobre o compiler porque tem muitas outras coisas, mas enfim. Você abre o compiler, escolhe a sua linguagem de compilação Python, escolhe a função que você quer compilar, package. Ele tem opções default que geralmente funcionam, se não você pode mexer nos settings aqui. Isso vai te gerar uma pasta como essa. Nessa pasta tem for redistribution, redistribution files only e for testing. Redistribution é um instalador do tipo do Windows, um executável. Não, pera. Eu falei besteira. Se você compilar em executável, vai ser isso. Se não, esquece. For Redistribution Files Only, vai ser uma pasta como essa. E nessa pasta vai ter um setup.py aqui, porque você compilou em Python, certo? Isso aqui é o instalador do seu pacote Python. Você instala ele da mesma forma que você instalou o MATLAB Engine. Python, setup.py, install, prefix, indo até o seu ambiente Python.
Instalando dessa forma, ele está pronto para ser usado. Aqui eu não fiz dentro do Anaconda, né? Eu instalei no Python genérico é, da- que estava na minha máquina e só usei no command mesmo. Então, abri o CMD, iniciei o Python, importo o meu módulo chamava MyMATLABFunction, chamei de MMF só para simplificar. É, inicio eu sempre tenho que iniciar ele, obj igual mmf.initialize. Agora ele vai estar pronto para usar. Chamo ele. Result igual obj.myMATLABFunction com dados. Pego o meu resultado, a hora que eu termino, sempre tenho que dar terminate nele, certo? E aí pode sair do Python. Última forma de integração possível aqui. O Deep Learning Toolbox tem algumas funções bem específicas dele para se integrar aos outros frameworks de Python para Deep Learning. Python é uma linguagem bastante popular para Deep Learning, então faz todo sentido você conseguir integrar com ele, com os frameworks disponíveis. O MATLAB consegue importar diretamente do Keras ou TensorFlow e do Café. Não consegue exportar diretamente para eles, mas ele consegue importar e exportar do formato ONCS, que é um formato genérico de Deep Learning. Praticamente todos os frameworks são integráveis com o formato ONCS. Então, em outras palavras, você consegue pegar, importar e exportar camadas e modelos de Deep Learning de todas as linguagens, de todos os frameworks para todos os frameworks. Um exemplo de como faz isso com o TensorFlow Keras. Lá dentro do Python, você pode pegar o seu modelo, converter ele para JSON, salvar isso em um arquivo, certo? Salva nesse arquivo digitsdag.net.json, você salva o seu modelo model_json. E você salva também os pesos do seu modelo. Esse JSON aqui não vai salvar os pesos, ele vai salvar só a arquitetura. Os pesos você vai salvar num arquivo à parte, um arquivo H5, com esse nome. E aí dentro do seu MATLAB, você chama esses arquivos. Você import keras network, aponta qual é o arquivo do JSON do modelo. Se tiver pesos, você aponta qual é o arquivo com os pesos. Se não tiver, não tem problema. Ele importa a arquitetura e você pode treinar essa arquitetura dentro do MATLAB. E aponta outras propriedades opcionais. Por exemplo, qual é o tipo de camada de saída. Às vezes a correspondência não é totalmente direta, você tem que apontar, tem que dizer esse tipo de coisa. E aqui só uma lista das camadas que são suportadas, qual é a correspondência feita do Keras para o Deep Learning Toolbox. Hoje tem mais, na verdade. Isso aqui é do ano passado, mas na documentação tá absolutamente completo. E links para quem quiser esse PowerPoint pode olhar nesses links aqui. Tudo que eu falei em mais detalhe. Então, se alguém tiver perguntas, responder agora.
Marcos perguntando se é possível importar comandos de qualquer toolbox do MATLAB para o Python. É, desde que você tenha licença. Não tem restrição de toolbox, não. Alfredo perguntando alguma coisa sobre rotinas em Python. Não está muito claro o que quis dizer, se puder elaborar um pouquinho mais. Robson perguntando quais as principais vantagens da integração do Python para o MATLAB. É, a vantagem de ter essa integração é que muitas vezes você tem código legado. Aqui mesmo no OpenCAD a gente já viu alguns clientes que tinham ou algum código em MATLAB que queria ser usado em Python, ou algum código Python que queria ser usado em MATLAB. A gente já teve até que fazer prova de conceito a respeito disso, de mostrar que isso funciona. Então, é essa a grande utilidade de ter essa integração. Alfredo perguntando se é possível criar blocos em Simulink com rotinas em Python. Ah, nunca tentei usar nada do Simulink através do Python. Se der, deve ser bem difícil, porque você deve precisar usar. ah, Criar blocos de Simulink através de linhas de comando do MATLAB, chamados através do Python. Tipo, use o Simulink. Não tem jeito fácil de dizer, de dizer. Alexandre perguntando: consigo coletar dados no MATLAB vindos do ambiente Python em real time? Ah, outra coisa que eu nunca tentei. Deixa Vou dar uma procurada, tentar te responder isso por e-mail. André Luiz perguntando qual a vantagem de usar a integração ao invés de ficar só no Python ou ficar só no MATLAB. É, eu também prefiro ficar em uma linguagem só se for possível. Quando não é possível, é para isso que existe a integração. Eu citei aqui o caso de código legado. Você já tem uma quantidade grande de código escrito em uma linguagem e você precisa, por algum motivo, de alguma coisa que é mais fácil na outra. Aí você usa a integração. Tem outro caso também que é específico de Deep Learning. Tem muito conteúdo disponível de Deep Learning é, em Python. No Keras, no TensorFlow, no Café. Mas, por exemplo, no MATLAB você consegue fazer tudo por interface gráfica. É muito mais confortável. Você pode querer usar o MATLAB, mas pegar coisas que foram feitas em Python. É outro motivo para se usar a integração. Humberto perguntando se o Python chamado pelo MATLAB consegue ver arquivos como float.
Arquivos. Bom, o Python chamado pelo MATLAB, tá, você consegue ler arquivos com isso, mas eu não entendi muito bem por que você quer ler um arquivo com o Python chamado pelo MATLAB. Você poderia, se você está no ambiente MATLAB, você pode ler o arquivo em MATLAB e simplesmente passar esses seus floats para o Python. Acho que seria mais fácil. André perguntando se eu passei algum tutorial que pode ser acessado via web. Não, mas esse webinar foi gravado, ele vai para o YouTube, e se alguém quiser o PowerPoint, eu passo o PowerPoint também. Ele tem os links de referência na documentação, alguns passo a passo também. Então, é bem útil. O Jim perguntando sobre o desempenho computacional de rodar alguma coisa pura em uma ferramenta ou na outra, ou com essa integração. É, Bom, obviamente, usando a integração vai ser mais pesado. Você tem duas coisas rodando ao mesmo tempo, tem tempo de comunicação envolvido. É, Quem precisa da integração geralmente não vai estar muito preocupado com o tempo. Vai estar usando porque precisa e ponto. É, quem tem como fazer isso em uma linguagem só, obviamente vai preferir fazer em uma linguagem só. Hum, Tem alguns perguntando sobre o PowerPoint. A gente pode passar sim por e-mail para todos os que participaram. Parece que não tem mais perguntas, então obrigado pela participação de todos e até o próximo webinar.